Olá, amigo Anderson, muito boa noite para você. Tudo bom, querido? Tudo, graças a Deus. Como é que vai a nossa Bahia? Rapaz, tá me ouvindo? Deixa eu Eu só me tô. organizar aqui. Pera aí, que eu não tô conseguindo ouvir muito bem, então eu vou. Fala aí de novo. Então, eu perguntei como é que vai Pronto, a eu vou. nossa Um Bahia. minutinho, deixa eu trocar de fone aqui, porque acho que deu um probleminha aqui. Um minuto, por gentileza. Imprevistos acontecem. Fala aí agora. Agora sim, Oi, eu oi, tô te oi, ouvindo. E oi. você, Tá me ouvindo? tá me ouvindo? Opa, Pronto, maravilha. pronto. Grande Rodrigo. É, Então, ó, então, amigo, como é que vai a nossa Bahia? Como é que tá Rapaz, as olha, coisas por eu aí? não estou na Bahia, eu estou no Piauí, apesar que eu moro em Salvador, mas eu estou passando uma temporada na casa dos meus familiares aqui no Piauí. Retorno para a Bahia no Hum. domingo à noite. Ah, maravilha. Então, amigo, conta a tua história aí para quem não te conhece e tal, se apresenta pro povo aí que depois a gente conversa, vai conversando aí no decorrer da Pronto, tua fala. Fica à Rodrigo, vontade. primeiro eu gostaria de agradecer o convite e a indicação do professor Marcos Peixe. Marcos é um cara sensacional, um cara no qual foi meu professor do ensino médio. Ele escreveu um livro chamado Olhos Obnubilados. E esse livro, ele retrata um pouco da minha história no Colégio Estadual Professor Ana Bernardes, no qual eu estudei o meu ensino médio, e era uma escola que na época não tinha nenhum tipo de acessibilidade, e com muita militância, já muito jovem, mas com muita militância e engajamento político, participando do movimento estudantil, a gente conseguiu transformar aquela escola em uma das escolas mais acessíveis do nosso bairro. Então, o Marcos tem um papel fundamental no meu processo como cidadão, sabe? Então, primeiramente, eu gostaria de agradecer isso, a indicação dele e o seu convite. E aí, hum, Agora, eu já coloco uma pergunta para você que no início do nosso papo, como é que você enxerga hoje a acessibilidade para uma pessoa que usa cadeira de ótimo, roda, vou te que nem no teu responder. caso? Antes disso, eu gostaria de me apresentar aqui para os seus seguidores, tá? O pessoal também que vai assistir essa live no YouTube. Então, meu nome é Anderson Santos, eu tenho 27 anos. Eu nasci com a doença chamada artrogripose congênita múltipla. É uma doença no qual eu tenho os membros inferiores atrofiados, certo? E por conta disso, eu utilizo uma cadeira de roda como meio de auxílio para as minhas atividades diárias. Sou professor de dança, danço também. Hoje eu sou secretário estadual da Juventude do Partido Verde no estado da Bahia. Faço parte do diretório e da executiva do Partido Verde no estado da Bahia. Fui candidato a vereador ano passado pelo Partido Verde, obtendo 449 votos. E fui estagiário também da Associação Baiana de Deficiente Físico no curso de serviço social. Enfim, qual a maior dificuldade de um cadeirante? Cara, eu acho que a maior dificuldade é de fato a questão da acessibilidade. Eu acho que começa por aí. E aí depois ele também passeia um pouco na questão do preconceito, né? Infelizmente ainda a nossa sociedade não está preparada, acho que a palavra correta seria essa, preparada para o diferente, sabe? Uhum. Você acha que como é que você, eu tinha te perguntado antes, como é que você enxerga essa questão aí do preconceito, das pessoas ajudarem, por exemplo, um cadeirante, um cego, Então, enfim. Rodrigo, eu acho que é uma questão que a gente precisa, às vezes, minimizar. Eu já passei por várias situações, se eu te contar aqui, a gente vai fazer um livro. Mas eu procuro sempre levar com muito respeito e com um certo humor. Eu sempre me ponho bastante e também coloco as pessoas no lugar dela, sabe? Então, assim, eu já tive situações, por exemplo, eu estava na rodoviária de Salvador, no Subway, comprando lanche, e aí eu queria pedir a ajuda de um rapaz para que ele pegasse a bandeja e colocasse na mesa para mim, porque eu não tinha como tocar a cadeira e segurar uma bandeja. E aí eu cheguei próximo dele para dizer, senhor, boa tarde. E ele calado. Falei, moço, boa tarde, você pode me ajudar?
E ele calado. E eu, pela terceira vez, o senhor pode me ajudar? E ele calado. Tudo bem. Eu virei as costas. Quando eu virei, Rodrigo, esse cara fez um escândalo. Aí, ó, recebe Bolsa Família, é aposentado e fica pedindo esmola aqui na rodoviária. Cara, eu não tive reação para responder ele. Na hora, assim, eu não esperava aquilo dele, sabe? Eu tava apenas querendo uma ajuda. E aí eu parei assim no tempo. E, cara, eu só peguei meu lanche dentro do saquinho e fui comer no estacionamento, porque eu não tinha forças e não teve coragem, não tive coragem de falar isso para ele, sabe? E já teve outros momentos que eu enfrentei. Enfrentei mesmo, com medo até de levar uns tapas, mas eu enfrentei. Era. Eu acho que foi Conta uma isso vez pra eu fui nós. parado numa blitz, que eu dirijo, né? Eu fui parado numa blitz em Salvador, e aí o policial, ele colocou a arma, apontou a arma pra mim e queria que eu descesse do carro. Eu disse, olha, moço, é o seguinte, boa noite, tudo, eu tava saindo da faculdade, né? E aí é muito complicado, porque a gente vê também o Uhum. racismo enraizado, né? Em algumas situações. Não podem ver um negro dirigindo um carro à noite, porque aí já é motivo de desconfiança. Uhum. E aí eu fui parado, eu entendo que é o trabalho deles e tal. E aí ele, para pontuar para mim, desce do carro, desce do carro, desce do carro. Como é que eu desço? Né? Eu desliguei o carro, entreguei a chave para ele. Falei, moço, é o seguinte, eu sou cadeirante. Se o senhor quer que eu desça do carro, eu preciso que o senhor retire a minha cadeira, que aí eu desço. Entendeu? E aí, às vezes, ele não acreditou naquele primeiro momento que eu era cadeirante. Entendeu? Aí foi preciso você ser um pouco mais grosso e tal. Enfim, às vezes é muito complicado. Uhum. Já tive problemas também de preconceito em relacionamentos, né? Então, já tive problemas com familiares, das namoradas e tal. Enfim, são situações que a gente está sujeito a. E aquelas questões, você já viveu, por exemplo, aquelas questões, por exemplo, de que jovens vai ajudar, moças, né? Vai ajudar gente cego, ou você que é o cadeirante, e namorado ou marido fica com ciúme? Não, nunca passei por essa situação. Não, mas é porque, olha só, eu não vou dizer o nome nem de Ah, cidade nem da pessoa aqui, né? Mas eu já vivi, por certo. exemplo, situações, por exemplo, que numa cidade próxima aqui à minha, o namorado da moça ficou com ciúme porque eu tava no braço dela. Ah, Ela tava me sim, atravessando entendi, uma rua, entendi, entendi. entendeu? Nossa. Não, comigo nunca aconteceu. Não que eu fiquei sabendo, sabe? Mas, e assim, eu entendo, Marcos, que a sociedade. Rodrigo, é porque é Rodrigo Rodrigo, Marcos. Não, é Rodrigo, não. Rodrigo. Eu salvei seu contato como Rodrigo Marcos, porque assim, é Rodrigo amigo de Marcos. E eu fiquei na cabeça, Rodrigo Marcos, desculpa. Perdoe. Sim, Rodrigo, a sociedade ela ainda é muito preconceituosa. É uma sociedade que ela te olha atravessado. Um exemplo. Certo dia eu estava no shopping em Salvador com minha namorada passeando. Você percebe os olhares das pessoas. Primeiro, ou ali a sua cuidadora, porque você em cima da cadeira de roda, você não pode ter uma namorada, certo? Ou quando você tem uma namorada, ela está com você por interesse. É isso. A sociedade ela pensa dessa forma. E pior que é mesmo, cara, você tá certo. O cego Não, não tem direito a a gente não namorar, tem, ou a nem gente o não cadeirante. pode. Na cabeça da sociedade, cego tinha que ficar em casa Sim, dentro de um quarto. mas isso Ou o aí o que é que cadeirante. acontece? É um preconceito enraizado, porque a gente sabe que lá nos anos 80, anos 70, passeando ainda pelo início dos anos 90, a gente sabe que as pessoas com deficiência eram escondidas. Os familiares tinham vergonha de sair com essa pessoa, sabe? De levar para um ambiente social. Então, algumas pessoas ainda acreditam Hum. que as pessoas com deficiência, eu digo isso de uma forma geral, né, deficiência visual, auditiva, física e tal, de uma forma geral, a sociedade ela Uhum. não acredita que nós podemos ter uma vida social ativa. E nós temos uma vida social ativa, a gente tem uma É. vida sexual ativa. Você entende? Uhum. Entendi. Ó, Uhum. licença aqui, eu tô Você bebendo tá água, certo. porque se eu falar muito, eu acabo ficando com a garganta.
Não, mas é que o foco aqui do programa é te ouvir, né? Por isso que você tem que falar bastante. Eu só tô Certo. mediando Vamos um lá. pouco. Qual outra questão que você queria tratar? Não, falando sobre o teu trabalho como Pronto, ativista, eu fala um sou pouco. ativista político-social, né? Defendo a bandeira da pessoa com deficiência, porque a gente precisa de representatividade, a gente precisa estar inserido em diversos ambientes, diversos espaços, porque esses espaços nos pertencem também, certo? Então, eu procuro sempre em Salvador, tá, entrevistas, eu faço palestras, eu faço visitas em escolas, principalmente para alunos do ensino médio, e assim, para a gente poder estar levando essa mensagem de que, poxa, olha, eu estou na cadeira de roda, mas eu consigo dirigir, eu sei nadar, eu viajo sozinho, cara. Olha, eu viajo de Salvador para o Piauí, são mais ou menos 15 horas dentro de um ônibus. Eu viajo só, sabe? Então eu tenho essa autonomia de viajar só. Agora, você sabe, a pessoa fica besta da gente cego viajar sozinho, né? Porque eu mesmo Ah, viajo para vender doce. Antes da pandemia, eu saía para vender doce. Cara, mas não tem coisa melhor, sabe? Porque as pessoas ficam bobas, né? E a gente vai em cidades menores, assim, né? A pessoa nunca teve aquele contato com pessoas Rodrigo, com sabe o que deficiência. acontece? Todo mundo, todo mundo fica admirado. Sabe o que Todo mundo. acontece? Eu fico assim imaginando. É como se fosse algo anormal. Nossa! Tem um É. deficiente visual, cara! Andando sozinho, louco! Bora tirar uma foto, bora filmar. Gente, vocês estão em que mundo? Eu já começo assim, que mundo é que vocês estão? Eu, quando eu viajo só, o pessoal fala assim, sua mãe, minha mãe tá até aqui assistindo, viu? O pessoal, sua mãe deixa você viajar sozinho na cadeira de roda? Aí eu olho assim, É, sim, sabe? É, cara, é complicado. Olha, é. quando eu estagiava e fazia o curso de serviço social, E aquelas perguntinhas clássicas te fazem? Pelo menos para mim, qual todo dia que eu saio, fazem. Aquelas as clássicas. sexualmente, as de. É, Ah, não, não, não. Você nasceu não, essa assim? daí eu escuto bastante. Não, algumas pessoas falam assim, nossa, foi acidente. Aí eu falei assim, dá vontade de falar assim, só se foi Também. acidente no útero da minha mãe, né? Porque eu já nasci com essa doença. Não, e você sabe que às vezes eu falo assim para as pessoas, mas brincando, né? Eu falo, a pessoa pergunta, você nasceu assim? Eu digo, não, desse tamanho não, menor. Boa! Boa, Rodrigo, boa, gostei, gostei. É isso, cara. Eu sempre procuro também levar no bom humor, procuro também conversar. Às vezes, quando as pessoas tocam no assunto, eu procuro aprofundar o assunto. Até mesmo porque, assim, se eu, como pessoa com deficiência, não quebrar esses paradigmas, Marcos, ô, Rodrigo, quem é que vai? Rodrigo, Rodrigo Teixeira, Rodrigo, meu amigo. desculpa, Rodrigo, eu tô com um Marcos na cabeça. Mas sim, Rodrigo, quem é que vai fazer isso? Sabe? Então eu preciso quebrar esse paradigma. Rodrigo. Desculpa, Agora acertou. desculpa. E não, que isso. Agora, deixa eu te perguntar, e o teu trabalho como vereador, você se candidatou a vereador? Como é que foi tua história? Continuando contando a tua Então, história eu aí pro sou pessoal. filiado ao Partido Verde, muito orgulho disso, desde 2016. 2016 eu fui pré-candidato a vereador, acabei não ganhando a legenda, né, para ser candidato. E aí, 2018, eu preferi não participar das eleições. Era uma eleição muito complicada. Você sabe, né, com essa polarização toda, eu preferi recuar um pouco É. para concentrar as expectativas para 2020. E eu saí candidato a vereador em 2020, ano passado. Tive 449 votos, não fui eleito, mas eu fiz uma campanha belíssima, belíssima mesmo. A gente conseguiu alcançar o objetivo, que era colocar um verde na Câmara. A gente conseguiu, que é o nosso amigo e vereador André Fraga, deixar aqui um abraço para ele. E é isso. E aí eu acho que política é uma construção. Você não entra na política da primeira vez e pã! Principalmente você não tendo grana para investir na sua campanha. Então, a minha mensagem foi acessibilidade e inclusão social. Eu tratei disso a minha campanha toda. Eu posso te contar uma história da minha campanha? Eu tô Manda, falando de manda, manda. campanha, eu fui gravar meu horário eleitoral. E aí me ligaram e falaram assim, Anderson, é o seguinte, seu horário eleitoral é amanhã,
E aí você vai para um estúdio que tem elevador, para que você tenha um conforto e tal, questão de acessibilidade, foi massa, bacana. E eu me preparei todo, comprei uma camisa muito bonita, uma gravata, arrumei o cabelo e tal, tirei a barba. Fiz aquele negócio todo para sair bonito das filmagens, né? E aí me ligaram de manhã, no outro dia, na faixa de 8 horas da manhã, e falaram assim: Anderson, sua gravação foi cancelada, porque o elevador lá do estúdio está quebrado e o outro estúdio, que é mais próximo de você, tem uma escadaria com 17 degraus. Aí eu disse: sim, e a gente vai cancelar a sua gravação. Eu disse: negativo. Negativo, nem que eu vá fazer essa gravação de guindaste, mas eu vou gravar meu horário eleitoral. Eu, como candidato, eu tenho um direito de gravar o horário eleitoral. E ninguém vai violar esse direito. E aí comecei a discutir com a menina do estúdio mesmo. E aí eu disse: olha, eu estou indo para aí agora. Se tiver outra pessoa no meu lugar, vai sair do estúdio e eu vou gravar. Fui bem curto e grosso mesmo, porque era necessário ser naquele momento. E aí eu fui, né, com meu primo Alisson para gravar esse horário eleitoral. A gente conseguiu fazer com muita luta. E você vê, um sufoco desse para você falar 8 segundos. Imagine, 8 segundos. Mas era um direito meu que eu queria exercer, entende? Então é isso, assim. Então foi uma campanha muito bonita, eu não me arrependo, não. E quem sabe aí nas próximas oportunidades, eu sempre coloco. Vai ser deputado da Bahia ainda, cara. Escreve o que eu tô falando. Você é um cara muito gente boa, cara. Você é um cara. Você vai lutar ainda pela nossa causa, ainda no Congresso Nacional. Ainda vou ter notícia amém. tua. Obrigado, É o que eu Rodrigo, desejo. obrigado. Eu acho que política é uma construção e eu estou procurando fazer essa construção devagarzinho. E você é um cara, pelo que tudo que eu sei a teu respeito, você é um cara bem capaz e Obrigado, lutador, tem que ser assim mesmo. obrigado, Rodrigo, Parabéns pra obrigado. você. É isso. Eu acho que a gente tem que tirar a força das vezes aonde não tem e a luta. A gente precisa de representatividade. Verdade. Você quer colocar mais alguma coisa, alguma história da tua vida para compartilhar aqui Rodrigo, conosco? Fica à como eu vontade. digo, eu tenho várias histórias aqui que eu poderia contar, mas eu vou contar uma que foi até criação para Marcos Peixe, aquele cara que fez a live com você, Rodrigo, tá vendo? Estou detalhando bem. Ah, aleluia, me acertou, meu Então, nome. foi a questão de uma pedra em Salvador, em frente à rodoviária, próximo ao antigo Shopping Guatemi, tinha uma rocha. E aí ela impossibilitava a passagem não só de Anderson cadeirante, mas a gente tem que imaginar que a acessibilidade ele é bom para todo mundo. Então, uma pessoa com deficiência visual, uma senhora com dificuldade de locomoção, o tio que anda com andador ou com carrinho de picolé, ou a mãe com carrinho de bebê, enfim. Ninguém tinha acesso, só andante mesmo que tinha acesso a essa via. E aí o que foi que eu fiz? Eu fotografei, joguei em todas as redes sociais, naquela época era Orkut e Twitter. Joguei também, não, Não se tinha feito. tinha, não era muito utilizado. Poderia ter, mas não era o PAN. O PAN naquela era para Orkut, MSN e Twitter. E aí eu tirei essa foto, mandei também para os meios de comunicação lá de Salvador, TV Aratu, TV Itapuã, TV Bahia. E aí deu uma repercussão, cara, enorme, enorme na cidade, né? E aí o gerente do shopping naquela época me ligou e falou assim: Anderson, vem aqui no shopping, no escritório. Porque eu descobri que essa pedra fazia parte da decoração do shopping. Entendeu? Era uma decoração. Era uma decoração. Tudo bem. Fui lá, cheguei lá no gerente do shopping, ele falou assim: você sabe quanto custa para tirar essa pedra? Vou repetir. Ele falou assim para mim: você sabe quanto custa para retirar essa pedra? Eu olhei para ele e falei assim: você sabe quanto custa a minha vida e a vida de um cidadão soteropolitano que tem que descer do passeio para dividir a pista com carro, moto, bicicleta, seja lá o que for? Você sabe quanto custa uma vida? Pronto, ali eu quebrei ele. Quebrei legal. E aí ele, Nossa. porque
você fez isso tudo, poderia ter conversado aqui com a gente, não sei o quê, uma pedra dessa para tirar é R$ 800, o mínimo que eu vou pagar para poder cobrir o buraco é não sei quanto, que não sei o quê. Eu disse, querida, é o seguinte, enquanto essa pedra existia nesse local, o movimento vai existir nas redes sociais e no meio de comunicação. Agora, no dia que você retirar essa pedra, eu sou o primeiro a vir fotografar. Beleza. Ele, tá bom, 15 dias. 15 dias você volta aqui e tira foto. 15 dias eu fui lá. Realmente a pedra tinha retirado o Rodrigo. Mas o buraco tava. Tirou a pedra e deixou o buraco. Não adiantou pra... E não fizeram alguma Não, coisa de para primeiro tampar momento lá? não. Aí o que foi que eu fiz? Fotografei, fiz toda a mobilização novamente e ele me ligou. Você falou que ia falar bem da gente, não sei o quê. Eu disse, cara, tu já foi lá? Tu quer sentar na minha cadeira pra ver como é passar naquele buraco? Porque ficou só a cratera. Ficou o buracão lá. Não, eu vou ajeitar, enfim. Conseguiu ajeitar. E aí hoje quem passa por lá, o pessoal sempre fala assim, olha, aqui foi a pedra que Anderson tirou. E eu fico me achando um Hulk, sabe? Que Anderson tirou uma pedra e tal. Mas é a força do movimento. A gente precisa dessa representatividade. A gente precisa dessa voz que briga, dessa voz que vai em luta dos nossos direitos. Se a gente parar para analisar, politicamente falando, a gente só tem 2 representantes no Congresso Nacional. 2, que é a senadora Mara, que é uma guerreirona, E o Felipe, e temos também o Felipe Rigoni, que é deficiente visual. Por sinal, no meu Instagram e no canal do Rodrigo tem essa live que eu fiz com o Felipe Rigoni. Rodrigo, tem uma mensagem aqui, eu posso ler? Pronto, tem uma manda, mensagem querido. aqui da Juliana. Mobilização é essencial. Em Ah, luta até que todos e todas sejam livres. É isso, Juliana. É isso mesmo. Eu maravilha. acho que quando o poder público começar a nos dar visibilidade, eu não acho que a palavra nem é visibilidade, nos dá autonomia, sabe? O Rodrigão aí, ele anda sozinho, ele vai vender o doce dele e tal. Mas se tivesse mais acessibilidade, Rodrigo, você não iria ocupar mais espaço? Com certeza. Com certeza. Ou é a Vanessa Juliana, tá? Deixar aqui um abraço para ela, Vanessa Juliana. Obrigado pelo prestígio, Entendeu? Vanessa. Então é isso, a gente precisa desses espaços. Às vezes é uma coisa tão simples, gente. Às vezes é muito desleixo do poder público, sabe, em fazer. E olha que nós somos 20, quase 25% da população. Gente, quase 25% Verdade. da população possui algum tipo de deficiência. A gente não está falando de pouca minoria, não. É muita gente. Entende? É. Rodrigo, eu te falei. Igual os caras do. Fala, pode Deixa eu falar. te colocar uma coisa aqui. É, a questão do passe livre para deficientes viajarem Uhum. nos ônibus, né? Teve um cara que falou que eu tinha que viajar só com a minha mãe, né? Por eu ser cego e eles não queriam se responsabilizar pelo cego. Falei, meu Deus, eu saio sozinho para vender doce. É E o cara não me sério? deixou viajar. Aham. Isso aí aconteceu faz em 4 anos. Daí foi entrado com processo contra a empresa e tal. Mas o cara já não tá mais lá. Já aconteceu comigo de a empresa, que eu vou falar o nome porque não tenho problema nenhum em falar isso, a empresa Gontijo quebrou minha cadeira de roda, eu vim de Fortaleza pro Piauí. Eu Você entrou com entrei, processo? Não? não com processo, como eu posso falar, uma questão mais amigável, sabe? Entrei com acordo com eles. Entrei com Certo. acordo com eles. Então, assim, acontece. Vou te contar uma Hum. coisa. Desculpa. O passe livre para cadeirante, Pode falar. ele precisa de acompanhante. Na verdade, ele precisa, entre aspas, né? Na maioria deles, precisa de acompanhante. Mas quando eu chego no ortopedista para poder pedir o laudo para o passe livre, que eu falo assim, doutor, por gentileza, não coloque acompanhante. Ele fala, eu não acredito. Você sabe quantas pessoas passam aqui
briga comigo para me colocar acompanhante, você me pede para não colocar acompanhante. Eu digo, doutor, para que eu vou botar acompanhante se eu só posso viajar com acompanhante? E eu sou um cara muito independente, eu ando só, eu viajo só, eu gosto de viajar, sabe? Ô Anderson, me permita Claro, colocar uma pergunta, mais claro, uma pergunta para você aqui. É, você não acha que tem que ter uma lei no Congresso Nacional ou nos estados? Por exemplo, eu tenho meu certo. passe livre, certo? Já foi provado que a minha Certo. deficiência não tem cura, porque, no meu caso. Por que, que eles que tem que estar renovando se no meu caso tem que ter o laudo toda vez que foi provado por A mais B que eu sou cego total Eu e não tem cura? acredito, isso é uma opinião própria, tá? Não academicamente falando, é uma opinião própria. Eu acho que a questão da renovação do passe livre, às vezes não é nem muito a questão da deficiência, e sim da questão de como se fosse uma prova de vida, sabe? Ah, Silvana entendi. mandou boa noite. Boa noite, Silvana. Silvana Flor, a melhor cordelista desse país. Pronto. E aí, sim, respondendo a sua pergunta sobre o passe livre também, o que eu fico imaginando é o seguinte: eu não sei se no seu estado é assim. Na Bahia, eu preciso de 3 passes livres. O primeiro para rodar dentro de Salvador, o outro para rodar dentro do estado da Bahia, e o terceiro, que é o interestadual, que eu posso rodar de estado a estado. Aqui no E aí eu estado é a fico mesma me coisa. perguntando, Não por muda, não. que não unir os três em um único documento? Um único passo. Exatamente. Podiam fazer uma lei. A senadora Mara mesmo podia Sim, fazer sim. uma lei assim. Pois Ela é. como E aí o senadora. que que acontece? Lá em Salvador, ó, você vê, o passe livre estadual eu consegui com muita facilidade. Mas você acredita que até hoje eu não tenho um passe livre municipal de Salvador, da capital? Não, o municipal, que eu Intermunicipal? rodo dentro da Ah, cidade do Salvador. sim. Isso. De E eu Salvador. tenho o intermunicipal, né, que eu tenho parente em São Antônio de Jesus, na Bahia, então eu sempre estou indo para lá. Mas foi negado. O meu de Salvador foi negado. Disse que eu não estava dentro das regrinhas, né, para adquirir o passe livre. Eu disse, senhora, como é que eu não estou dentro da regrinha se eu já tenho 2 passes livres, um de esfera estadual e um de esfera federal? Sabe? São coisas que às vezes eu não consigo entender. Não consigo entender. Uhum. Mas, amigo, olha, nós teremos muita coisa para estar conversando aqui, mas Já o está nosso esgotando, tempo né? já Eu acho que foi. deu 30 Você minutos acredita? já. Deu 30 minutos. Aham, então. Para não me estender muito, quero te agradecer dentro da tua presença aqui e convidá-lo para uma próxima oportunidade a gente conversar mais aqui Nossa, com as será pessoas. uma honra, Rodrigo. Eu acho que a gente pode. Rapidinho, eu gostaria de deixar um beijo aqui para minha psicóloga Leda Cruz, uma grande amiga. Nath Lima também entrou aqui agora. Mas sim, Rodrigo, é uma honra estar aqui batendo esse papo com você. Eu adoro lives. Ano passado eu fiz diversas lives, tá tudo no meu Instagram. E até já te falei, se você quiser pegar alguma e postar no seu YouTube, fique à vontade. São conteúdos bem bacanas que eu tenho lá, certo? Então é isso, eu estou sempre aqui à disposição, no dia Uhum. que você quiser trazer. Eu acho que hoje, a live de hoje foi mais para me conhecer, né? Conhecer um pouco sobre a minha opinião e tal. Mas E, quando você quiser trazer sobre as é, políticas públicas para a pessoa com deficiência, me coloca à disposição para estar trazendo essa discussão aqui, tá bom? Para os seus inscritos, seguidores, inscritos e seguidores tal. Isso. inscritos no Então é YouTube. isso, cara. Então, só vamos anunciar aqui para as pessoas do canal do YouTube que vão ter lives do Anderson Santos também lá no canal, para o pessoal conhecer, adicionar ele no Instagram. Vamos seguir o Anderson aí no Instagram, que ele também disponibilizou as lives dele para o nosso canal, o programa Uma História de Ó, show de Sucesso. bola. Pois é, tá lá algumas lives, tem com psicólogo, com assistente social, com intérprete de Libras, enfim. Tá um conteúdo bem eclético e bem bacana à disposição. Se você quiser, tá lá. E assim, uma honra estar aqui conversando com Uhum. você. Obrigado, Marcos.
E a nossa indicação, Olha, meu eu querido fiquei Anderson, muito fala em aí uma. dúvida hoje com indicação. Tá, esse rapaz até entrou aqui, o Wellington Trindade, eu ia indicar o Wellington, e pensei também no Gabriel Abreu. Então, hoje eu vou indicar o Gabriel Abreu, tá? Que é um rapaz com deficiência física, que ele passou em medicina com muita dificuldade e ele comemorou de uma forma muito espontânea com os familiares, que viralizou na internet, tá? E também deixo a sugestão de uma situação futura, você fazer uma live com o Hélito Trindade, que tem um trabalho magnífico também com dança e tal. Ô, Rodrigo, eu poderia mandar só um beijo aqui Uhum. rapidinho? Ó, eu gostaria de mandar um Vamos, beijo vamos para lá, fica à Silvanete vontade. Brandão. Ela é presidente da Associação Baiana de Deficiente Físico, um trabalho magnífico que tem no estado da Bahia. Silvanete é uma guerreira, e a gente perdeu a Luísa Câmara, que era uma grande militante também da causa, e Silvanete assumiu aí esse posto, está levando aí a Abadef com muita, eu acredito que com muita dificuldade, né, Silvanete, mas eu sei que sua capacidade com esse trabalho, por você já conhecer a Badef há muito tempo, você vai tirar de letra. Então, boa sorte, sucesso e um grande beijo. Silvanete é assistente social, Rodrigo, e ela foi minha supervisora de estágio. Aprendi muito com Silvanete, Uhum. com Luísa. Certo. Uhum. Obrigado, Obrigado, meu querido. amigo. Obrigado. Obrigado Olha, mesmo. Rodrigo, eu vou deixar o convite aqui para a gente fazer uma live juntos, já agora no meu Instagram, para você me contar um pouco sobre a sua história também e a dificuldade Tô da nessa. pessoa com deficiência visual, né, no dia a dia, mais ou menos assim. Ah, sim, nós vamos ter muito que discutir no teu Instagram. Deixa a galera acessar Ótimo, lá, te seguir lá, daí eu vou. Imenso prazer em te atender ótimo. também. Um abraço. Obrigado. Tchau. Tchau, querido. Obrigado. Um abraço.